Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Que na verdade é uma continuação da nossa última aula. Estamos no capítulo 2 da nossa revista, Princípios Bíblicos da Ética Cristã, tá? Bom, só relembrando um pouquinho que a gente já viu até agora, nós estamos olhando aí para a questão da ética cristã, certo? Nas primeiras aulas, nós definimos o que era ética no contexto geral e definimos o que é a ética cristã, certo? Falando que a ética cristã é o estudo sistemático e prático da vida moral do homem, determinado por seu valor e norma cristã, revelado conforme as Escrituras. Vimos também ali alguns sistemas éticos e tudo mais, certo? Terminada essa parte mais, vamos dizer assim, teórica acerca da ética, lógico, alguns conceitos nós ainda iremos abordar eles novamente mais à frente, tá? Mas terminando essa parte mais teórica do primeiro capítulo, as lições elas se voltam agora para um sentido mais prático acerca da ética cristã, tá? A lição 2, o autor, ele trabalha na perspectiva de que a ética da conduta cristã, ela começa com base num pensar correto, certo? Visto que há uma máxima dentro da teologia, até mesmo da filosofia, de que o homem ele é aquilo que ele pensa, certo? Os nutricionistas não falam que a gente é aquilo que a gente come, né? Então, se a gente come porcaria, muita porcaria, a tendência é que a gente não tenha uma saúde muito boa, né? Mas se a gente come de forma saudável, subentende-se que a gente vai ter uma vida mais saudável. Então o homem ele acaba sendo aquilo que ele pensa também. Então o autor ele vai tomar por base Filipenses capítulo 4, versículo 8, para exemplificar isto daí. Então a base pela qual o cristão ele vai conduzir a sua vida de acordo com a ética cristã, ela começa no pensamento, certo? Até porque o pensamento, a mente humana, é o campo de batalha de todos nós. O próprio Jesus vai dizer que aquilo que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas aquilo que sai, né? Justamente por quê? Porque o pecado habita em nós, certo? Então tá dentro. Então não é o que entra, mas o que sai, porque procede do coração, procede da mente, do intelecto, da vontade, da volição humana. Então, para que a gente possa ter uma disposição correta para viver, certo? De forma ética, é preciso que a gente tenha uma disposição correta da nossa forma de pensar. Bom, não é à toa que o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, vai tratar justamente da questão da mente, né? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme o padrão deste mundo, mas deixem o quê? Deixem que Deus os transforme, certo? Uma transformação que procede de Deus pela renovação do quê? Da mente, certo? Então, a transformação que o homem ele experimenta da parte de Deus, ela começa na mente. Então, por isso que é muito importante a gente olhar aqui a questão de Filipenses 4 e entender o que significa essa renovação da mente, certo? Vimos também na aula passada que no Novo Testamento o termo ética ele só vai aparecer aí uma única vez, o termo ética cristã, tá? Ethos Christian.
que é lá em 1 Coríntios 15:33, quando Paulo fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Bons costumes ali no original é ethos Christa. No geral, o que aparece relacionado à ética cristã, à conduta, a estilo de vida, é a palavra anastrofê, do grego, certo? Anastrofê, que significa estilo de vida, jeito de viver, aquilo que concorda com a fé. E nós vimos alguns textos bíblicos, tá? Em que essa palavra ali, ela está introduzida, como 2 Coríntios 1:12, 1 Timóteo 3:15, Hebreus 13:18, 2 Pedro 13, aliás, 3:11. Então, são palavras que vão trazer ali essa palavra, esse conceito do anastrofê, certo? Que significa a forma de viver produzida pela fé, pela pureza e pela santidade. Então, a ética, no geral, ela vai se preocupar com o jeito de viver e e com o comportamento das pessoas, tá? E a ética bíblica, ela vai se preocupar com o jeito de viver e com o comportamento exigido pela Bíblia para cada cristão. Então, a ética bíblica, ela vai se preocupar primordialmente com as questões do coração, porque é dele que fluem as coisas da vida, certo? Não é à toa que a Bíblia sempre nos orienta a guardar o nosso coração, né? Então, a viver de forma ética, bíblica, cristã, é viver em consonância, em concordância com a revelação bíblica, certo? E obedecendo aquilo que ela demanda, aquilo que ela orienta, ok? Vimos também na aula passada a questão de costumes e princípios, né? Vimos ali que a questão dos costumes, o costume é algo que é mutável, certo? E algo que varia de local para local. Então, em um país você tem um certo costume, e outro você tem um outro costume, isso vai mudar. Princípios, eles não mudam, princípios, eles são fixos, eles são atemporais. E quando a gente fala de princípios divinos, aqueles princípios, aqueles procedimentos que Deus estabeleceu, então que aí o fato é que eles são eternos, inalteráveis e inegociáveis, não tem negociação, tá? É... Ontem, eu estava dando aula de hermenêutica para o pessoal, e uma das coisas que eu falava para eles, exemplificando lá um texto de Romanos, quando fala lá em Romanos 10:4, que o fim da lei é Cristo, certo? Que o fim ali não era fim de final, que com Cristo se findou a lei, mas era fim de finalidade, ou seja, a lei tinha a finalidade de apontar para a obra de Cristo, certo? Então, eu explicando isso para eles, algumas pessoas pensavam que a lei ela tinha sido abolida em Cristo, tá? E eu explicando para eles que dentro do Antigo Testamento nós temos três categorias, que são as leis civis, as leis cerimoniais e as leis morais, tá? Então, de fato, as leis civis era para o povo de Israel. A lei do leviarato, a lei das viúvas, da oferta, enfim, era exclusivo daquele povo ali. Do mesmo modo que o Brasil tem a sua legislação, os Estados Unidos têm a sua legislação, a França tem a sua legislação, ou seja, varia de nação para nação, tá? Então essa lei civil, ela não é válida para nós. Aí temos a lei cerimonial. A lei cerimonial, ela era uma sombra daquilo que seria revelado no Novo Testamento, certo? Como Cristo cumpre tudo aquilo que é relacionado à lei cerimonial, a lei cerimonial também não é válida mais para nós, né? A gente não precisa mais matar um cordeiro para poder pedir perdão dos nossos pecados, né? Nenhuma mulher hoje precisa se isolar da sociedade no seu período menstrual e após isso se lavar, se purificar e se apresentar ao sacerdote com a oferta. Não é mais necessário isso daí. Porém, a lei moral de Deus, lei esta que nós vamos estudar no decorrer das nossas lições, quando a gente chegar nos 10 mandamentos, ela é válida.
Por quê? Porque a lei moral ela está alicerçada justamente nos princípios eternos, inabaláveis, inalteráveis e inegociáveis de Deus. Então ela não é negociável, ela não é alterável, ela não se perdeu durante o tempo. Então, não roubar lá no Antigo Testamento continua sendo não roubar hoje, entendeu? O não adulterarás lá no Antigo Testamento continua sendo não adulterarás hoje. Então, a lei moral de Deus ela é ah, inegociável e não perde a sua validade. Ela é atemporal, ok? Mas então, abra aí a sua Bíblia em Filipenses 4, versículo 8, para a gente ir acompanhando o que é que o apóstolo Paulo ele ensina acerca desta renovação de mente, essa conduta ética cristã dentro das Escrituras. Na aula passada, nós vimos o primeiro ponto de Filipenses 4, tá? Que é tudo o que é verdadeiro. Então vamos lá. Paulo está ensinando aqui aos filipenses como é que deve ser a postura da vida cristã deles. Lembra que na igreja de Filipo havia um pequeno problema ali na questão de hierarquia, né? Alguns crentes se achavam superiores a outros. Era uma cidade militar, então essa questão de hierarquia era muito forte, muito latente lá. Então Paulo vai ensinar como é que é a conduta, certo, do cristão. Então, relacionado à questão do pensamento ético do cristão, Filipenses 4 ele nos serve de base. Primeiro, tudo o que é verdadeiro. Um ponto interessante nesse versículo é que nele aparecem 6 ocorrências da expressão tudo o que aliado a algum ou alguma. Pode contar aí. 6 vezes vai aparecer tudo que é verdadeiro, tudo que existe alguma ou algum. Então, são 6 vezes. Então, mostra, é uma ênfase de que os crentes eles não devem mostrar este ou aquele ponto ali do caráter cristão. Tipo, vou escolher aqui um desses daqui e vou viver ele. Não. Paulo não está dizendo isso daí. O que ele está falando é que todos esses pontos eles coexistem em harmonia e graça, tá? Então eu não posso pensar em tudo que é verdadeiro e desprezar tudo que é respeitável. Eu não posso desprezar o que é verdadeiro e pensar em tudo que é puro, entendeu? Porque um puxa o outro. Então, o que é que Paulo ele quer dizer quando ele fala tudo o que é verdadeiro? Bom, o primeiro princípio ele está ligado à questão da verdade, certo? Significa que nós, para vivermos de forma ética, conforme a Bíblia nos orienta, nós precisamos pensar em tudo aquilo que carrega consigo qualidades morais de retidão, de confiança, certo? Uma coisa interessante é que esse ponto de tudo que é verdadeiro, ele de um certo modo está ligado ao nono mandamento, certo? O nono mandamento é não darás falso testemunho. Nós vamos ver minuciosamente o que significa este mandamento aí, que é muito mais, vai muito mais além do que meramente não minta, tá? Esse dará falso testemunho aí. E ele está ligado a essa questão do nono mandamento. Paulo ele está falando, olha, vocês cristãos devem pensar em tudo aquilo que é verdadeiro, ou seja, vocês não podem se dar à mentira e nem aceitar a mentira, tá? Está estritamente ligado à questão de retidão e confiança. Veja, esse pensar em tudo o que é verdadeiro está ligado a outros trechos da Bíblia nessa questão de retidão e confiança. Veja, Efésios capítulo 4, versículo 25.
Você está em Gálatas, aí volta aí um livro, você vai estar em Efésios. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros de um próprio corpo. Ou seja, pensar naquilo que é verdadeiro é agir sem ter parte com a mentira, certo? Paulo vai dizer, olha, deixem a mentira e falem cada um a verdade, ou seja, é pensar acima da falsidade, é não ser falso, tá? Romanos 3, versículo 4, vai dizer o seguinte: de modo nenhum, seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para serem justificados nas tuas palavras e venha vencer quando fores julgados. Então, pensar no que é verdadeiro é pensar na essência do próprio Deus, que ele é verdadeiro. Ou seja, a verdade ela tem a sua base, a sua norma em Deus. Veja, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, tá? Segundo, volta para Efésios novamente, Efésios 4, aliás, terceiro, né? Efésios 4, versículo 24. Vai dizer o seguinte: e se revestir da natureza. Vamos do 20, para ficar claro o contexto do versículo. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Olha aí, mais uma vez a questão da mente. Ou seja, a renovação ela acontece na mente do homem. E se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Então, pensar em tudo que é verdadeiro é caminhar com a bondade, com a justiça e com a santidade de Deus, tá? É se revestir de Cristo, dessa nova natureza que nós ganhamos. No versículo 9 do capítulo 5 de Efésios, Paulo também completa que, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tá? E verdade. Efésios 6, ainda em Efésios 6, versículo 14, vai dizer: portanto, fiquem firmes, cingindo-vos ou cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Então, a verdade ela também faz parte da armadura do crente, né, na sua batalha espiritual. Então veja, quando Paulo ele fala, volta lá para Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, Paulo está falando o seguinte: olha, gente, tudo aquilo que for reto, que for justo, que for bom, que proceda de Deus, tá? Que tenha a sua base no Evangelho, que está acima da mentira e da falsidade. Pensem nisso, tá? Vivam isso daí. Então, quando eu penso e eu vivo tudo o que é verdadeiro, eu não vou enganar o meu próximo, tá? Quando eu penso em tudo o que é verdadeiro, eu reflito sobre a santidade de Deus. Então eu não vou me deixar vencer pelas mentiras do pecado. John Piper ele trabalha justamente essa ideia. Você vence o pecado
contrapondo a mentira do pecado com a verdade do evangelho. O pecado ele sempre aparece lhe apresentando uma mentira. Então, em cima dessa mentira, você tem que responder o pecado com a verdade do evangelho. Tá entendendo? Então, tudo o que é verdadeiro. Aí Paulo segue. Ah, não somente tudo o que é verdadeiro, mas tudo o que é, respeitável. Bom, respeitável aqui, em outras traduções, vai dizer tudo o que é honesto, ou como na Bíblia de Jerusalém vai trazer tudo o que é nobre. Descreve alguém que vive neste mundo aqui com a consciência de que este mundo é o templo de Deus, tá? E sendo este mundo o templo de Deus, a minha conduta, o meu comportamento, ele tem que ser digno dele, tá? Como assim? Deixa eu trazer em modos mais práticos. Existem certas coisas que nós não fazemos na igreja. Por quê? Porque temos aquele senso de reverência de que ali é a casa do Senhor, de que ali Deus está e tudo mais. Só que esse mesmo senso de reverência é preciso levar para fora das quatro paredes da igreja. Até porque o crente, ele vive diante de Deus a todo tempo. Então, todo o universo criado é um templo do Senhor. Né? J. Cabil escreveu um livro sobre teologia bíblica falando justamente da questão do Éden como sendo o templo de Deus, tá? Então, o homem ali, Adão, ele surge, Deus cria e coloca ele lá no Éden e o coloca como um sacerdote, tá? Como um sacerdote. Então, assim, tudo que é respeitável, quando eu penso naquilo que é respeitável, eu penso que a minha conduta, ela tem que ser voltada para a dignidade e sinceridade, tanto em palavras como em ação, tá? Em ação. Tem a ver também com ter decoro nas conversações, nos costumes, tá? Uma coisa interessante é que se tem um ambiente onde o crente ele é extremamente provado, é o ambiente de trabalho e, consequentemente, o ambiente de faculdade, né? Por quê? Porque a gente está ali no meio de um monte de gente que não é cristã, entendeu? Então, vai rolar os mais diversos assuntos nas rodas ali de amizade. O crente ele tem que manter a sua conduta, a sua postura de tal maneira que as pessoas tenham esse respeito por ele. Já presenciou aquela cena? Você está junto com uma roda de amigos, aí eles começam a falar de alguma coisa. A, eles começam a falar de alguma coisa indecente e pelo fato de você estar perto, eles falam, não, ó, fulano é crente, não fala disso aqui perto dele não, né? Então, é preciso o pensar, o viver tudo que é respeitável, é ter essa postura de ter decoro nas conversações e nas ações de tal modo que os ímpios enxerguem isso na gente, a ponto de nos respeitar e não nos incluir nas suas conversas profanas e indecorosas. Tá entendendo? É lamentável o cristão ele fazer parte de roda de amigos em que tá falando atrocidades ali, pornografias, etc. e tal. Eu me lembro que na faculdade, sempre antes da gente ir para a sala de aula, a gente ficava lá no pátio da faculdade, eu e os amigos, a gente ficava conversando do dia a dia, as broncas de trabalho, etc. e tal. E tinha alguns que ficavam ali no WhatsApp, no Instagram, e quando vendo, você sabe o que, né? Então, quando eles começavam ali, os caras, não, 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 a Mena tá aí, pode ver isso não, a Mena é crente. Então, assim, tem cristão que vê isso como um
menosprezo, né? Mas era sinal de que eu mantinha minha postura de pensar em tudo que era respeitável. Eles não me viam com esse tipo de conversa. Eles não me viam abrindo o Instagram e mostrando alguma garota de biquíni só para quê, velho? Olha essa garota aqui, né? Eles não me vinham compartilhando é, coisas desse tipo, com linguajar desse tipo, né? E tudo mais. Eu passei 2 anos e meio na faculdade e em nenhum momento os meus amigos me presenciaram falando algum palavrão, alguma coisa do tipo, certo? E eles tinham maior respeito sobre alguns assuntos que eles tratavam. Tanto é que às vezes quando eles iam ver alguma coisa assim bem decorosa, eles saíam até de perto, tá? Então, o tudo que é respeitável, o cristão deve fixar na mente coisas que são profundas, sérias e dignas. Uma coisa interessante, gente, é que esses pontos abordados por Paulo em Filipenses, eles norteiam muitas coisas na nossa vida, tá? Por exemplo, o que ler, o que ouvir, o que assistir, tá? Como se relacionar com não crentes, né? A gente tem um contraponto bem interessante na vida cristã, né? Para muitos cristãos, ouvir música chamada secular é errado, tá? Mas assistir um filme ou uma série onde há cenas de sexo explícito ou nudez é tranquilo, é normal, né? Faz parte. Então, assim, Paulo, ele nos ensina a colocar na balança isso daí. Poxa, o que eu estou ouvindo tem verdades? Está acima da falsidade? Beleza. É respeitável? É algo que eu estando diante de Deus não irá me constranger nem ferir a minha santidade? Um exemplo, eu sou fã de filme medieval. Sou fã de carteirinha de Senhor dos Anéis. Não é à toa que tenho ali a trilogia, tem o Hobbit, tem o Silmarillion. Sou doido para comprar todos os livros do Tolkien. Ainda não tenho. Então sou fã de carteirinha de Senhor dos Anéis. Assisti várias vezes a trilogia com versão expandida. Fui para cinema assistir o Retorno do Rei, enfim. Quando saiu a série Game of Thrones, eu fiquei assim, eufórico, né? Poxa, que massa, uma série naquela perspectiva, aquela pegada ali medieval, tudo mais. Bom, já no primeiro episódio eu me decepcionei, porque o apelo sensual, o apelo sexual da série era muito grande já ali, tá? Aí me incomodei ali. Assisti o segundo episódio, terceiro episódio. No quarto episódio, eu já disse, não, peraí, velho, isso aqui é o quê? Uma série medieval ou é um filme pornô? Porque o apelo sexual aqui é muito grande. Então eu deixei de assistir justamente por conta daquilo. Aquilo me constrangia, tá? Aquilo me fazia sentir mal. Pois é, Alan. Há quem diga, não, mas depois vai diminuindo, tá? Mas não só tinha o fato do apelo sexual. A, vamos dizer assim, a teologia por trás da série também não me encheu os olhos. Com o passar do tempo, eu vi que a série ela era muito niilista, tá? O niilismo é um pensamento filosófico em que não há esperança para este mundo, tá? Não há esperança alguma. Então é o que a gente vê na série. A gente só vê traição, a inveja, tá ligado? Jogo político e no final das contas, Game of Thrones. Então assim, o mal ele sempre triunfava ali em Game of Thrones. É diferente de Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, quando você pensa que o mal vai triunfar, ele tem o seu fim, tá? Ele tem o seu fim. Crônicas de Nárnia, tá? Você pode dizer, ah, Matheus, tá, mas aí a Crônicas de Nárnia e Senhor dos Anéis foram escritos por dois autores cristãos, né? Então ele vai
ter aquela perspectiva, aquela pegada ali cristã. Tá, mas existem tantos outros filmes cujos autores não são cristãos e eles refletem esses valores verdadeiros das escrituras de que o mal ele não vai triunfar. Eu era muito fã de filme de terror quando eu era adolescente. Já ia eu e os amigos da igreja lá para casa, a gente passava madrugada a, assistindo filme de terror. Só que depois, quando eu me deparei com esse texto, eu percebi que os filmes de terror, eles não carregam consigo esses valores, eles não são verdadeiros. Eles não têm o que é respeitável, ao contrário, tem sangue, tem um monte de coisa, e sempre o mal triunfa. Você já viu algum filme de terror, o mal se dando mal? Né? O mal se dando mal? Não. Sempre filme de terror, o mal se dá bem. Dá um jeito de triunfar, tá? A Paixão de Cristo. Pode sim, Vivi, pode sim. São cenas muito fortes, né? Tem gente que é muito sensível e não aguenta assistir a Paixão de Cristo de Mel Gibson, mas não há nenhum problema. É um reflexo. Gibson ele vai ao pé da letra mesmo para mostrar o sofrimento de Jesus na cruz, tá? Eu não duvido de forma alguma que Jesus ele passou por aquilo dali, da forma como Mel Gibson ele demonstrou ali. Agora é forte, é forte. Nem todo mundo tem estômago para assistir, tá? Júlia mesmo também não tem, Ellen aí já falou que não tem. Teve gente que passou mal no cinema, certo? Mas não há nada que contradiga as escrituras ali, certo? Bom, ficção não cristã, como Ellen botou, tem valores bíblicos, tá? Tem uma série de livros que eu gosto bastante que é bem nerd mesmo, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, tá? É bem interessante essa série, por quê? Porque ela mostra o conflito de um cara que ele é ateu, mas ele se depara com o mundo criado de Deus, entendeu? Então ele fica sempre em conflito, então sempre vai ter esses valores lá, e por aí vai, né? Então, Paulo continua aqui, ó. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, e agora ele vai dizer tudo que é justo, certo? O termo grego que Paulo usa aí é o dekaios, certo? Que define o homem justo, ou seja, o que dá a Deus e aos homens o que lhe é devido. Uma coisa interessante aqui, gente, é que Paulo ele trata de justiça tanto no sentido da justiça imputada por nós, aliás, a justiça imputada por Cristo em nós, quanto a justiça comunicada de Deus, tá? Vamos lá. Doutrina de Deus. Sabemos que Deus ele tem os seus atributos comunicáveis e os seus atributos incomunicáveis. Dentre os atributos comunicáveis são aqueles atributos em que nós podemos vivê-los, tá? E os incomunicáveis são aqueles que a gente não pode viver. Tipo, eu não sou onipotente. Deus é onipotente, é o atributo dele. Eu não sou. Deus é onipresente. Eu não sou onipresente. Eu estou aqui, aqui, ponto. Certo? Mas Deus é amor, então eu posso expressar amor. Deus é bom, eu posso expressar bondade. Deus é justo, eu posso expressar justiça, tá? Então é isso que Paulo fala, tanto a justiça imputada, ou seja, Cristo imputa a nós a sua justiça, quanto a comunicada, tá? Então, dentro desse ponto de justiça, o que dá ênfase aqui é justamente a correta relação com Deus e com os homens. O sentido aqui de pensar em tudo que é justo é observar a lei e andar conforme ela me orienta, conforme ela determina. É pensar e agir com retidão, tá? É ser justo nas minhas ações. Esse conceito de justiça é algo bem complexo para os nossos dias, né? Você pega aí, por exemplo, a hermenêutica jurídica. Bom, cada juiz vai interpretar de uma maneira o que ele entende por justiça, né?
As pessoas clamam por justiça hoje em dia, certo? Veja, em Abacuque, nós temos alguns princípios acerca da justiça em relação à conduta homem para homem. Tá? Abacuque 2, do 6 ao 20. Nós não vamos ler tudo, mas ali em Abacuque nós temos o chamado ais, os ais de Deus para o povo. Tá? Abacuque 2, do 6 ao 20. Então, primeiro vai dizer o seguinte: ai daqueles que acumula o que não é seu. Bom, pensar em tudo que é justo é pensar e agir de uma maneira que eu não vou fraudar o meu próximo, tá? Eu não vou roubar, eu não vou extorquir, certo? Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Isso não é pensar de forma justa. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Então veja, Abacuque ele vai condenar a quebra do princípio de justiça, tanto em relação homem-homem, quanto a relação homem-Deus. Tá? Justiça é o dever assumido e o dever cumprido. Deus deu a sua lei para a gente seguir, então nós devemos segui-la e andar conforme a sua justiça, certo? Colossenses 4, versículo 1. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor nos céus. Então veja, é um conselho que Paulo dá para aqueles que são patrões, de que você tem que tratar os seus servos, seus empregados, de forma justa, de forma correta, tá? Seguindo, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tá? Quando Paulo fala aqui tudo que é puro, Paulo ele está fazendo um contraponto aí, justamente aos antecedentes do povo ali de Filipos, tá? O que, que acontecia? Aquela região dali era uma região extremamente pagã. As pessoas elas cultuavam deuses pagãos, panteão grego ali. E uma das divindades que era adorada por aquele povo era a deusa Diana, né? A Diana dos Efésios. Tá? E uma das coisas que acontecia bastante eram os cultos para Diana. E esses cultos eram regados a bebida e prostituição com as sacerdotisas. Havia as sacerdotisas cultuais, então sempre tinha essa questão da relação sexual envolvida. Era um problema que acontecia na igreja de Corinto. Por quê? O pessoal se converteu, tá? Mas não mudou a disposição mental acerca disso, de pensar em tudo que é puro, e achava que podia ir lá no templo de Diana, na hora do culto, lá e ter relação sexual com as sacerdotisas. Ah, tudo de boas. Paulo vai repreender aquilo dali, certo? Vai repreender aquilo dali. Então, quando Paulo fala aqui para os filipenses, olha, tudo que é puro, Paulo está falando, olha, se abstenham da luxúria. Se abstenham justamente disso que vocês foram ensinados a viver, tá? É encher a mente com aquilo que é puro e aquilo que é santo. Quando a gente fala essa questão de pureza, a palavra grega que aparece, aragnos, ela descreve aquilo que é moralmente limpo e livre de manchas.
tá? Aquilo que é moralmente limpo e livre de manchas. O que nos remete ao ritual de sacrifício lá no Antigo Testamento, certo? Que algo para ser oferecido ao Senhor era necessário que ele fosse purificado. Quando falava lá do cordeiro, o cordeiro ele não poderia ter defeito, né? Ou seja, ele não poderia ter mancha nenhuma que violasse ali a integridade dele, tá? Aí ele poderia ser oferecido ao Senhor. É por isso que Jesus ele repreende os cambistas lá no templo. Porque o que estava acontecendo? O povo estava mais nem aí para esse princípio de oferecer o que é puro. O povo ia lá pro templo, eita, esqueci minha oferta. Ah, mas tem fulano ali que vende. Aí o cara ia lá e comprava um animal de qualquer jeito e oferecia. Era o que aconteceu em Abacuque também. Aliás, em Malaquias. Em Malaquias também. O povo estava levando qualquer animal lá, o sacerdote aceitando e oferecendo a Deus e assim vai, tá? Não, não é. Tem que ser puro, tem que ser livre de mancha, tá? Interessante que Paulo ele vai fazer uma analogia disso daí quando ele vai falar sobre o perfil do líder espiritual, lá em 1 Timóteo 3, que o bispo, é necessário, portanto, que o bispo ele seja irrepreensível. Né? A palavra ali é anipiletos, que quer dizer sem censura, ou que não seja censurável. Paulo está dizendo, olha, pensem em coisas que não, que não ah, leve você para o lado da luxúria. Pensar de forma pura é pensar em coisas santas, coisas que você pode oferecer a Deus, tá? Que é um princípio para a gente estabelecer o que entra pelos nossos olhos e o que entra pelos nossos ouvidos, tá? Isso é puro. Eu posso oferecer isso a Deus, eu posso glorificar a Deus com isto daqui. Eu posso assistir um filme e no final do filme eu posso glorificar a Deus por aquilo que eu consegui enxergar ali de valores e princípios bíblicos, de verdadeiro, de puro. Tá dando para entender? Então, pensar naquilo que é moralmente limpo, algo que é purificado, certo? Quinto, tudo o que é amável, tá? Palavra prósfiles do grego, que significa aquilo que é agradável, aquilo que suscita amor, é o que proporciona prazer a todos, tá? O sentido ali de amável, a melhor tradução seria tudo aquilo que é agradável, certo? Tudo aquilo que é agradável. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, pensem e ajam de forma que aquilo que vocês fizerem não venha trazer um dissabor, não venha trazer contenda, não venha trazer confusão para as pessoas, certo? Para os seus irmãos. Se tem uma coisa que nós precisamos urgentemente aprender, é a pensar de forma amável, certo? É a pensar de forma que não venha trazer confusão, a falar de forma que não venha trazer dissabor às pessoas. Precisamos sempre ser vigilantes nas nossas brincadeiras também, né? Eu costumo assim, sempre me policiar. Eu gosto muito de tirar onda, eu gosto muito de brincar. Então, eu procuro sempre me policiar com quem eu estou brincando e a forma como eu estou brincando. Aquilo ali vai fazer com que vai causar algum tipo de confusão, algum tipo de desconforto, né? Algum tipo de mal entendido ali. Se for, eu devo evitar. Se for, eu devo evitar. Um outro sentido aqui, quando Paulo fala que tudo que seja amável, ele está assemelhando a uma fragrância preciosa e agradável.
Você já se deparou, às vezes você está no ônibus e alguém entra com um perfume muito agradável, que você cheira assim, nossa, que perfume gostoso, e não incomoda. Para quem tem rinite, isso é uma maravilha, né? É ótimo. Isso é uma coisa que eu sofria quando eu tinha. Era em ônibus. Por quê? Às vezes entravam as pessoas com os perfumes fortes. A rinite começava logo a atacar, meu velho. O olho começa a coçar, o nariz começa a coçar, dá vontade de espirrar, você não pode fazer nada. O perfume da pessoa, ela gosta, fazer o quê? Dizer, meu senhor, não bota mais esse perfume não, porque quando o senhor entra no ônibus, a minha rinite ataca. Não dá, né? Mas existem perfumes que são agradáveis, você sente e aquilo não incomoda. Ao contrário, fica marcado na sua mente, né? Uma coisa fantástica do cérebro humano é que a gente consegue lembrar de cheiro, né? É um negócio assim surreal, né? Você sente um perfume e esse perfume consegue lhe trazer lembranças, né? De algumas coisas, de tão agradável que ele é. Então, Paulo, quando fala tudo que é amável, ele está dizendo: olha, pensem em coisas que são agradáveis, que não causem repulsa para as pessoas. Não seja aquele perfume que é fedido, né? Que tem uns perfumes que é fedido. Em vez de cheirar, a pessoa fica fedendo mais ainda. Mas é aqueles perfumes agradáveis. Então, é uma fragrância agradável e preciosa, tá? Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15 vai dizer o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá a Deus, atentando diligentemente, porque ninguém será faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Atos 2,47 vai dizer: louvando a Deus e cantando com simpatia e contando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, em Atos, Lucas ele vai dizer que os cristãos eles louvavam a Deus e eles contavam com a simpatia do povo. Por quê? Porque eles eram amáveis. Eles não causavam confusão. Eles não causavam intriga. Eles não causavam guerrinhas. Eles não eram fofoqueiros. Tá dando para entender? Então, tudo aquilo que é amável é o que deve reger o nosso pensamento e, consequentemente, a nossa ação, tá? Lembrando que toda ação começa no pensamento, tá? Todo pecado, ele começa na mente. Ele nasce na mente e é gerado, é externado nas minhas ações. E por fim, tudo o que é de boa fama, tá? Tudo que é de boa fama ou de boa reputação. Na verdade, Paulo, ele finaliza aqui fazendo um sumário de tudo que ele explicou até agora. Veja, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o pensamento de vocês. Boa fama aqui, gente, palavra eufemos no grego, tá ligado diretamente àquilo que soa bem, certo? Ou que soa bom, boa fama. É um falar de forma favorável, certo? É um falar de forma favorável. Tá ligado à questão do evitar palavras torpes, falsas e impuras. Então, se eu penso em tudo que é de boa fama, eu vou evitar tais palavras. Ah, nos lábios do cristão e na mente devem existir somente palavras que são adequadas para Deus ouvir. Isso é interessante. Gente, volto a repetir. A vida do crente é corandeo. É diante de Deus a todo o tempo. E se eu estou diante de Deus a todo o tempo, todos os atos da minha vida
expressam adoração a ele, expressam devoção a ele. Então, pensar em tudo que é de boa fama é guardar o meu lábio e a minha mente daquilo que é impuro, daquilo que é falso, daquilo que é torpe. Por quê? Ora, Deus se agrada disso que eu estou falando? Essa deve ser a pergunta. Vamos pegar o exemplo prático que é o grande debate acerca de conduta e ética cristã. Música. Mateus, pode ouvir música secular? Bom, o que eu estou ouvindo é adequado para Deus ouvir também? Eu acho que ele ouve, né? Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Mas seria adequado? Expressam virtudes? Expressam verdades? É por isso que ah, o crente ele não pode estar ouvindo brega funk. Não é porque é o brega funk, mas é por conta dos valores que são colocados nessas músicas. Não é de boa fama. Não expressa verdades. Não expressa pureza. Tá entendendo? Do mesmo modo, filmes pornográficos. Não é só porque a pornografia em si, mas é porque não há virtude nisso. Tá dando para entender? Então, essa tudo que é de boa fama pode ser traduzido também tudo que é de boa reputação, tá? Nós devemos lembrar, gente, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Essa semana eu compartilhei até um vídeo do Jonas Madureira lá no grupo da Juban, falando justamente esse trecho aí, né? A, da razão de ser, do existir. Então, Jonas ele vai falar a função do sal naquela época, que era preservar, conservar os alimentos e dar gosto, né? E quando o sal ele não servia mais, ele era colocado ali em cima do teto das casas para evitar que as pessoas escorregassem. Ou seja, ele perdia a sua função, ele deixava de exercer a sua função de dar sabor e de preservar a comida. A mesma coisa somos nós. A igreja ela é o sal da terra porque ela conserva a terra da podridão do pecado. Pensa comigo, imagina como é que estaria a nossa sociedade hoje se não houvesse as instituições cristãs, se não houvesse a igreja, se não houvesse os crentes falando acerca da palavra de Deus, se a própria palavra de Deus não tivesse servido de base para os reformadores, para várias legislações e constituições ao redor do mundo. Entende? A nossa fama na comunidade que vivemos e fora dela é boa ou má? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. A minha disposição mental acerca de viver o cristianismo me leva a ser uma pessoa de boa fama ou de má fama? As pessoas conseguem olhar para você no seu local de estudo, no seu local de trabalho, na sua vizinhança e pensar: poxa, Fulano é um exemplo de crente. É um exemplo de crente. Ou as pessoas olham para você e falam: rapaz, para Fulano, o bicho faz isso, faz aquilo outro, e ainda diz que é crente. Desse jeito, complicado, né? Complicado. Tá entendendo? Então, tudo o que é de boa fama. Aí Paulo finaliza dizendo: olha,
Se tem algum louvor se algum louvor, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Quando Paulo fala aqui, ocupe o vosso pensamento, gente, é bem interessante aqui. Pensamento aqui, Paulo utiliza a palavra logizomai no grego. Logizomai, ela tem um sentido de algo que deve ser levado em conta, avaliado e meditar sobre, tá? A palavra logizomai, ela lida com aquilo que é real. Ela se refere a fatos e não suposições, tá? Por exemplo, eu tenho R$ 5 na minha conta bancária. Logo, eu tenho R$ 5. Entendeu? É um fato, é uma realidade. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, qualquer coisa que de algum modo ela seja matéria de excelência moral, espiritual, de maneira que seja digna de louvor, tá? Louvor aqui, a palavra é painos, que é aprovação, ou seja, que ela tem a aprovação, mas a aprovação de quem? De Deus, da sua palavra, tá? Ah, é adequado para o crescimento cristão. Vou repetir. Paulo, quando ele encerra aqui dizendo que se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, ele está dizendo o seguinte: olha, qualquer coisa que tenha valor moral excelente, moral e espiritual, e que seja digna de louvor, seja digna de aprovação, tá? Diante das escrituras, tá gravando sim. É adequado para o crescimento cristão. Então, se é adequado para o crescimento cristão, eu posso me apropriar disso, eu posso desfrutar disso, disso daí. E nada que seja de natureza contrária é pode ser visto como um alimento correto para a alma do cristão. Vamos lá, gente. Vamos recapitular aqui. Paulo está dizendo, olha, isso que você vai fazer, vai pensar, vai falar, vai assistir, vai ouvir, vai ver, enfim, é verdadeiro? Possui princípios de verdade? Lembre-se que toda verdade é verdade de Deus, tá? Toda verdade é verdade de Deus e toda mentira é mentira do diabo, porque é a única coisa que o diabo é criador, da mentira. Então toda verdade é verdade de Deus. Então, se eu assisto um filme e nele há valores verdadeiros que refletem princípios e valores autênticos, bíblicos, cristocêntricos, mesmo não sendo um filme cristão, então beleza. É respeitável? Isso que eu estou querendo fazer é respeitável? Ou seja, possui decoro? Não é frívolo? Certo? É justo? Expressa caráter de justiça? É puro? Ou seja, é algo sem mancha? E é algo que não vai manchar a minha santidade? É amável, ou seja, exala uma boa fragrância, não leva outros a conflito, a contenda. É de boa fama, ou é de boa reputação, é digno de Deus ouvir, é digno de Deus receber. Bom, se tem esses 6 valores, então Paulo vai dizer, é digno de aprovação. É adequado para o seu crescimento, é adequado
para a sua vida. Não tem, ou tem um e está faltando outro, então liga o sinal de alerta, porque isso não é adequado. Tá? Então, dentro da ética cristã, precisamos sempre ter esse pensamento correto, uma disposição correta para viver a nossa fé. Ok? Ficou alguma dúvida sobre hoje? Alguém quer comentar alguma coisa? Deus. Oi, Ellen. Não, eu tava lembrando, tu falando de disposição correta e Uhum. relacionado com isso. Aí, aí eu tava lembrando que no livro de Huckmacher, Sim. Eu leio o Huckmacher. Ellen? Ficou mudo, viu, Ellen? Falasse Huckmacher e parou. tá cortando, é? Foi, contou, tu falou Huckmacher e depois. Peraí, é um livro dele, que cadê? A arte moderna e a morte de uma cultura. Sim, Tá ouvindo? tô ouvindo agora. Ah, sim. Pronto, aí ele coloca aqui até na produção, tipo, de arte, enquanto Uhum. artistas, a gente precisa ter também esse ponto de vista, né, de tudo que for verdadeiro e tudo mais. Aí eu tava vendo aqui a anotação que eu fiz desse livro, aí ele coloca justamente esse versículo, né, aí ele coloca que a arte que o cristão for produzir, ela precisa ter verdade, Isso. tipo, interpretando a realidade como ela realmente é, Uhum. não uma réplica, mas uma Isso. verdadeira interpretação. Ela precisa ser pura, ajudando o homem a ver o que é bom e não o que é mal. Ter decoro, ou seja, ter realmente pureza, né, naquilo que Uhum. for ter colocado, ter justiça, por ser correto com a situação que vai ser empregada a arte, com o material que for ser utilizado. E são os mesmos versículos, né? Porque a gente aplica para a vida o que a gente deve fazer, mas também o que a gente vai produzir. Exatamente. Exatamente. Uma coisa que eu sempre falo é que nos nossos dias faltam mais artistas cristãos que expressem os valores e os princípios bíblicos na sua arte sem ser evangeliquez, né? É tipo, a gente pega as bandas cristãs que nós temos, a galera só faz música pra igreja. Tá entendendo? Você não consegue enxergar, você não consegue ir além disso daí, né? Hoje a gente já tem grupos musicais que expressam os valores bíblicos em meio à arte de uma forma assim que atrai a atenção do não crente, certo? Mas, por exemplo, música a gente está saturado, mas cadê os cineastas cristãos? Cadê os cineastas para fazer filmes que vão além daqueles filmes clichês como Desafiando Gigantes, Homens de Coragem, aquela coisa toda? Filmes que de fato expressam o conflito, as lutas da vida cristã e refletem as promessas do Evangelho. Né? Cadê os pintores que refletem na sua arte valores que são de boa fama, respeitáveis? Cadê os escritores? O livro cristão que a gente tem hoje é só de teologia. Nós temos hoje o Leandro Lima, ele escreveu essa trilogia aqui, As Crônicas de Olam, tá? Não é um livro de teologia, é um livro de ficção fantástica, baseado na mitologia hebraica, tá? O Garofalo também segue essa pegada também.
Então, você lê um livro desse daqui, a cosmovisão cristã do cara tá aqui, mas sem gritar. Eu sou, sem ficar aquele evangeliquez, tá? Você lê, você consegue entender os insights da cosmovisão dele, entendeu? Então, tem faltado isso, tem faltado a gente pensar dessa maneira. Além do mais, o próprio viver, o próprio conduzir naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Eu me lembro que nas primeiras aulas de ética cristã, Hildo contou o testemunho lá dele da proposta que ele recebeu, né, de projetar ali um negócio de motel, né? E ele declina ali daquela proposta justamente por entender que aquilo ali iria violar um princípio bíblico, um valor bíblico, e e incomodava ele. Dando para entender? E, tipo, até pegando esses princípios aqui que tu falasse, como é que você ia Uhum. pensar um ambiente daquele, Pois é, tendo em vista esses princípios, pureza, decoro? pois é, né? Tipo, você vai projetar aí, tá? Vou ter que fazer assim, assado, porque o casal vai estar lá e vai. Entende? Entende? É complicado. Então, assim, é o que norteia a vida do cristão. Filipenses 4:8. Mateus, é fácil? Não, não é fácil. Como eu falei no início das nossas aulas, nós vivemos num mundo caído, então sempre nós vamos estar em meio a um conflito ético, tá? Pegando o exemplo que eu dei, bem bobinho lá, do cara fugindo, se escondendo na casa, e você tá ali ter que escolher ter que escolher entre contar a verdade, deixar que o cara morra ou mentir. Tá entendendo? Muitos iriam escolher a mentira. Ora, a mentira não goza com aquilo que é verdadeiro. Estou sendo falso, estou agindo de falsidade. Tá? Estou no meio de um conflito. Entendeu? Por isso que precisamos sempre, gente, olhar para as escrituras. Nós precisamos ter a nossa vida saturada da Bíblia, porque é ela que nos ajuda a enfrentar esses conflitos. De parar e pensar, e, poxa, o que a Bíblia diz a respeito disso daqui? O que a Bíblia diz a respeito disso daqui? O que a Bíblia ensina sobre isso daqui? Memes cristãos, a tua cara ali nisso. Que tem muito lá que pega pesado e quem é contra é chamado religioso. Mas verdade. As pessoas, eu acompanho esses memes, tá? E o que eu vejo é muito desconhecimento acerca dos 10 mandamentos, tá? Eu vejo gente usando o nome de Deus em vão, eu vejo gente quebrando o primeiro mandamento, não fazer imagens. Pronto, não tem aquele memezinho, Deus criando fulano, Deus me criando, botando um monte de coisa exagerada. Gente, aquilo ali é blasfêmia. Pode ser engraçado, mas é uma quebra de mandamento aquilo dali. É uma quebra de mandamento. Primeiro mandamento, não fará imagem nem do que está no céu, nem debaixo do céu, nem nada. Certo? Segundo mandamento, tomando o nome de Deus em vão. Terceiro, atribuindo a Deus um erro, né? Um erro. Tem gente que gosta dele, mas tem um cara que eu tenho uma agonia quando eu vejo ele falando é o tal do Cláudio Duarte. A forma como ele é um comediante, ele não é um pastor. Então ele leva na graça aquilo que não é para se virar piada, né? Aquilo que não é para se virar piada. Tá entendendo? Então precisamos ter esse cuidado, esse zelo. Daí, lógico, ele não vai virar robô.
tá? E não vai virar aquela coisa engessada, eita, não posso. Não, mas é colocar na balança e pesar. Poxa, será que isso daqui é legal para eu compartilhar? Não, isso aqui eu vi, achei engraçado, acho errado, ri, passou. Não vou compartilhar, não vou passar para os outros. Tá dando para entender? Então, é isso daí, gente. A gente precisa ter Filipenses 4:8 na nossa mente, carregar no nosso coração. Como Paulo fala, a levar em conta no nosso pensamento, né? Isso daí, logizomai, levar em conta, considerar, deliberar sobre isso daí, beleza? Mais algum comentário? Mais alguma observação? Alguma dúvida? A gente vai entrar em mais detalhes acerca dessas coisas quando a gente começar a trabalhar os 10 mandamentos, certo? Porque a gente tem um leque de coisas para poder trabalhar em cima disso daí. Por exemplo, essa questão dos memes, né? Usando coisas da nossa fé, elementos da nossa fé. Até onde? Lembra das aulas sobre pecados aceitáveis? Lembra da aula da zoeira? Então, será que a zoeira nunca tem limite? Ou ela tem limite? A gente viu que a zoeira ela tem que ter um limite, ela não é ilimitada, tá? Vimos também naquelas aulas lá sobre os pecados aceitáveis a questão dos palavrões, né? A questão da fofoca que entra sobre a questão de boa fama e tudo mais. Beleza, gente? Tranquilidade, ficou claro. Próxima aula, a gente vai para o capítulo. Pode assistir de boa. Pode, Bia, assistir seus animes de boa. Eu assisto também meus animes de boa. Tá aí uma coisa que, assim. Lógico, não todos. Mas existem muitos animes que trazem valores e princípios ali bem legais, tá? Lógico, a gente tem que sempre lembrar que os animes eles foram feitos por pessoas com uma cosmovisão totalmente diferente da nossa, né? A maioria é oriental, então sempre vai ter aquele pensamento ali. Pronto, tem um anime que eu gostei muito dele quando eu assisti ele pela primeira vez, que é o Death Note, né? E é interessante esse anime porque ele ele trata de uma mitologia japonesa de que existe um caderno chamado Caderno da Morte, onde eu escrevo o nome da pessoa que vai morrer. Se eu não definir que tipo de morte ela vai ter, tipo, fulano vai morrer atropelado por um caminhão que estava carregando boi, tá? Como se esse livro tivesse poder de controlar o destino da vida e da morte das pessoas. Então, se eu não escrever, a pessoa vai morrer, acho que é em 1 minuto de um ataque de coração. É a morte padrão do livro, tá? E aí um Shinigami é um demônio japonês que é tipo o demônio da morte, né? O anjo da morte. Ele vai querendo se divertir, ele estava entediado lá no mundo dos mortos e ele deixa esse caderno da morte cair na Terra. E um aluno de um colégio encontra esse caderno aí. E ele começa a descobrir qual é a função desse caderno. O que acontece? Ao perceber o poder que o caderno tem, esqueci o nome do cara, do protagonista. Mas ao descobrir o poder que esse caderno tem, ele começa a criar um senso de justiça próprio. Tá entendendo? Então ele começa a ser um justiceiro. Sempre que alguém comete o mal, ele vai lá e bota o nome do camarada no caderno. Tanto é que tem uma das cenas logo no primeiro episódio
que uns bandidos tentam estuprar uma moça. E ele, de algum jeito, consegue ah, descobrir o nome do líder ali daquele bando e escreve no caderno. E fala que ele vai ser atropelado por um caminhão. Então, quando a moça consegue escapar e corre, e ele vai correr atrás, na hora que ele atravessa a rua, ele de fato é atropelado. Então ele começa a descobrir o poder desse evangelho, que doideira, desse caderno. Mas qual é o insight acerca disso daí? A questão de que a nossa justiça, ela não opera a justiça de Deus. Porque uma coisa que começa a acontecer durante a trama do anime é que ele se tornou um justiceiro, pessoas estão morrendo, criminosos estão morrendo e as autoridades estão preocupadas com aquilo, porque por mais que aquelas pessoas elas cometeram um crime, elas tinham o direito de serem julgadas, certo? E receber a justiça do crime que elas cometeram, ou seja, equivalente àquilo que elas cometeram. Por exemplo, eu não posso punir de acordo com a lei alguém que matou uma pessoa da mesma forma que alguém que roubou um pote de margarina no supermercado. Ambos são crimes, mas, tipo, são proporções diferentes. A equidade ali é diferente, entendeu? E esse protagonista do anime, ele colocava todo mundo no pacote, entendeu? Então, cometeu alguma coisa errada, tá lá o nome do caderninho, entendeu? Tá lá o nome no caderninho. Então, foi bem interessante esse anime, porque ele trazia essa questão, poxa, será que eu penso realmente de forma justa? Né? Será que vale a pena a vingança? Tá dando para entender? Beleza. Algum comentário? Alguma dúvida? No? Podemos encerrar? Então é isso, gente. Vou finalizar a gravação aqui.